Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer a tag do ensino médio, explicando, né, como funciona essa tag. As perguntas são, cada uma é uma matéria do ensino médio e cada uma tem uma pergunta que combine com essa matéria e eu escolhi um livro para responder cada uma dessas perguntas. Então, bora lá. A primeira pergunta é: português, um livro nacional favorito? Para essa pergunta, eu escolhi o livro A História que Nunca Vivemos, do autor Lucas Rocha. Esse livro aqui, ele me surpreendeu horrores, foi uma das minhas primeiras leituras do ano passado e eu vou contar mais ou menos do que se trata a história. Aqui nesse livro, a gente vai conhecer o Matheus e a Sofia, que são dois primos. Eles vão passar um tempo na casa do avô deles, o José Guimarães, que é um autor muito consagrado. E essa estadia na casa do avô é para comemorar um prêmio que ele vai receber por causa de um dos livros mais famosos dele. Só que aí, enquanto eles estão lá na casa, eles vão achar um diário da avó deles e eles vão descobrir que essa fama do avô não é tão honesta assim como eles pensavam. Esse livro aqui, ele me surpreendeu, como eu falei. Ele é um livro muito bonito, muito emocionante. Se eu falar por que eu me surpreendi, vai ser um baita spoiler, então eu não vou contar. Mas essa surpresa, lógico, foi positiva, porque foi um dos livros, se não o favorito do ano passado, se eu não me engano, foi o favorito. E é isso, a história vai alternando entre o diário da avó e as opiniões, as descobertas, né, que as crianças, os adolescentes vão fazendo e como que eles vão afrontar o avô deles para a carreira dele meio que decair, né? Inglês, um livro estrangeiro favorito. Gente, essa pergunta, ela não é novidade, né? Para quem assiste meu canal há um tempo, sabe que esse é o meu livro favorito da vida, né? Que foi a minha melhor leitura do ano até agora, que é Mil Corações Partidos. Então, eu vou falar do que se trata o livro para quem tá vendo esse vídeo, né? Que se esse vídeo for o seu primeiro vídeo do meu canal, ou se você não sabe mesmo do que se trata, eu não mostrei esse livro no vídeo que você viu. Aqui nesse livro, a gente vai conhecer a Savannah e o Kael, que são dois adolescentes que estão passando por um luto após eles terem perdido os irmãos mais velhos deles, de formas diferentes, tá? Eles não se conheciam. E eles vão passar por uma viagem terapêutica junto com 2 psicólogos e acho que mais 4 jovens, para meio que entender o que é o processo do luto, né? Essa viagem vai ser por 5 países diferentes ao redor do mundo. E em cada um desses países, eles vão fazer uma atividade diferente que aborda uma fase do luto, um sentimento do luto. Enfim, eu gostei muito desse livro. Ele é um livro muito bonito, muito profundo. E ele tá quase inteirinho marcado, porque tem muitas frases aqui que me marcaram muito. É isso, gente. Se eu for ficar falando desse livro, eu vou contar a história inteira. Mas, assim, esse livro aqui, pra mim, tem 0 defeitos. Arte. Um livro que é uma obra de arte em questão de estética, né? E, na minha opinião, um dos livros mais bonitos que eu tenho, é um dos últimos que eu adquiri, que é Empoderadas, Mulheres Eternas, Corpo a Corpo com a Vida. Gente, a capa desse livro, pra mim, já é uma obra de arte. Eu acho esse livro muito bonito, porque ele tem umas ilustrações, umas imagens muito bonitas. E também a forma dos títulos também, o formato dos títulos também é muito bonito. Eu vou mostrar algumas páginas do livro pra vocês. E contando um pouco sobre o que se trata esse livro, basicamente é meio que uma linha do tempo contando sobre mulheres dos anos 1900 até os anos atuais, 2010, 2020. E vai contar, né, a história dessas mulheres e como os direitos das mulheres foram conquistados ao longo do tempo. Educação física.
um livro que foi uma maratona terminada. Gente, educação física pra mim é uma matéria, assim, que eu não gosto. Odiar, eu acho que é uma palavra muito forte, mas eu não gosto, tá? E pra essa pergunta, eu escolhi um livro que eu não gostei muito também, que é Crepúsculo. Gente, a cada dia que passa, eu me arrependo da nota que eu dei pra esse livro, gente, porque eu não gostei desse livro. E eu dei uma nota muito alta, ele não merece essa nota, na minha opinião. Eu dei 4 estrelas pra ele, porque eu acho que eu fiquei com muita pena, porque ele é um livro que muita gente gosta, e eu pensei, gente, não é possível. Aí eu dei 4 estrelas, mas eu acho que ele seria um 2,5, tá? Por quê? Pra mim, esse livro, ele é um relacionamento altamente tóxico, e é isso. Vamos falar sobre do que se trata o livro. Aqui a gente vai conhecer a Bella, que ela é uma menina que se mudou de cidade pra morar com o pai dela na cidade de Forks. Acho que é esse o nome, se eu não me engano. Nem lembro o nome da cidade. E daí, nessa cidade, na escola, ela conhece o Edward, que é um vampiro. E ela se apaixona perdidamente pelo Edward. Gente, não sei se vão me julgar, mas resumindo, esse livro é o livro inteiro a Bella morrendo fisicamente por causa do Edward, se arriscando a própria vida, a própria fragilidade pelo Edward. A gente não dá, não consigo. Esse livro aqui não dá. Não sei se você, talvez eu assista o filme pra ver se é melhor que o livro. Mas assim, não dá. Matemática, um livro que foi um quebra-cabeça, mas no final valeu a leitura. Para essa pergunta, eu escolhi Invisível. Esse livro, no começo, eu achei ele um pouco confuso, por causa do sentido figurado, né? Porque ele é um livro que fala sobre bullying, enfim, sobre bullying em um sentido totalmente figurado. Então, para mim, foi um pouco complicado entender a escrita do autor, né? Como que ele resolveu escrever essa história. Mas no final valeu muito a pena a leitura. Foi uma das minhas últimas leituras do ano passado e foi um favorito, se eu não me engano. E ele é muito rapidinho de se ler, gente. E eu indico muito esse livro para adolescentes, professores e profissionais, assim, tipo psicólogos, né? Psiquiatras de saúde mental, né? Porque o bullying não é brincadeira, tem muita gente que ignora isso, fala que é só uma brincadeirinha que passa, mas não é verdade. O bullying pode causar sérios problemas na vítima. Biologia, um livro favorito que tenha animais. O único livro que eu pensei para essa pergunta foi Vou Te Receitar um Gato. Esse livro ele é muito bonitinho, ele é uma ficção de cura, que vão pessoas totalmente distintas, assim, que estão com alguns problemas na vida, sobrecarga no trabalho, enfim. E aí, elas são apresentadas para um psiquiatra que ele é mágico, só essas pessoas específicas conseguem acessar. E esse psiquiatra, ele receita gatos. Aí ele passa o gato como se fosse uma receita médica, né? Como que cuida do gato, essas coisas. Aqui, eu acho que são 4 pessoas diferentes. E cada uma fica com um gato diferente. Eu achei esse livro uma gracinha. Ele tem mais 2 livros de continuação. E eu tenho o segundo, que eu quero muito ler, inclusive. É isso, gente. É o único livro com animais que eu pensei. Física. Um livro que te levou para o universo. Esse também foi uma única coisa que eu pensei, um único livro, que foi O Pequeno Príncipe. Esse livro foi uma das minhas últimas leituras do ano passado e eu achei uma leitura muito boa. Eu queria rever esse livro um dia para ver se eu entendo melhor a premissa da história mesmo. Eu entendi, só que eu acho que quando eu for maior, adulta, eu vou entender mais. Que aqui a gente conhece o Pequeno Príncipe, né? Que ele é um garotinho que ele não entende, assim, por que a vida adulta é tão, assim, chata, monótona, né? Por que essa vida adulta não tem
a leveza e a inocência de uma vida de uma criança, né? Então, ele meio que vai para vários planetas diferentes e cada planeta tem uma pessoa com uma característica diferente que é comum na vida adulta. Ele meio que conversa com essas pessoas, né? E vai entendendo, né, sobre a vida adulta. Esse livro é muito bonito, muito sensível. Eu tenho outros 2 livros que meio que explicam esse livro, então, se eu ler eles, eu acho que vai ser mais enriquecedor ainda para entender essa história. A pergunta, né, como fala de universo, eu escolhi esse livro porque o Pequeno Príncipe, ele vai para vários planetas diferentes durante a história. Química, um livro que fez uma reação química de emoções em você. Gente, acho que o livro perfeito para essa pergunta é O Acordo, né? O primeiro livro de Off Campus. Ele é um romance clichê, só que ele tem aí umas pautas assim bem importantes para se tratar, né? Que é o Stu, né? Não vou continuar a palavra porque senão eu vou ser cancelado, o vídeo vai sair do ar. Também problemas, né, com o pai abusivo que violenta o filho e a mulher, né, violência doméstica. Então, ele é um romance, tem partes muito felizes, só que também tem partes muito profundas. Então, você tá lendo uma conversa muito profunda entre os protagonistas, mas aí depois eles estão numa cena hot. Então, assim, é bem assim mesmo, tá? Por isso que eu escolhi esse livro, porque eu acho que ele é um exemplo perfeito para essa pergunta. História, um livro que se passa no passado. Gente, para essa, eu meio que vou usar a série inteira de Bridgertons, né? Porque esse livro é um romance de época, então ele se passa no passado, que acho que, se eu não me engano, esse livro aqui, a Daphne é o diamante da temporada de 1813. Ela é o diamante da temporada só na série, né? Porque aqui nesse livro não tem a Rainha Charlotte. Então, mas eu sei que é da época de 1813, mais ou menos esse daqui. E eu tô gostando muito dessa série, eu tô muito animada pra ler todos os outros livros. E depois eu posso fazer um vídeo contando a minha opinião sobre. Geografia, um livro favorito que tenha uma ambientação perfeita. Para essa, eu escolhi A Filha Italiana. Gente, a capa desse livro em si já é perfeita, né? Olha que coisa linda. Nesse livro, a gente meio que se sente viajando junto com a protagonista, né, pra Itália. A gente vai alternando entre o passado e o presente, né, porque ela vai descobrir sobre o passado da sua família. Então vai alternar entre a história do passado e o presente. Então a gente meio que vai vendo as mudanças, né, de como que muda a Itália do passado pro presente. E é muito legal, né, ler as descrições e tentar imaginar como que são os cenários do lugar. Então foi uma leitura muito legal e eu tô ansiosa para ler os outros livros da série. Sociologia, um livro que faz você refletir sobre o outro. Para essa, eu escolhi o livro Para Sempre Seu, que eu li no Kindle, né? Então por isso que tá a capinha aqui. Esse livro, ele é muito lindo. É um livro muito emocionante, porque a gente percebe que as pessoas, elas não são o que a gente espera, né? Porque nesse livro a gente conhece a Brianna e o Jacob, que eles são 2 médicos. E aí eles acabam se conhecendo por causa de algumas brigas aí pelo cargo maior do hospital. Mas aí eles acabam se tornando muito amigos e conhecendo um ao outro e percebendo que as pessoas não são realmente o que a gente espera. O Jacob, ele não é um babaca e ele nem quer esse cargo do hospital, porque ele tem muitos problemas sociais, então acho que pra ele seria um pouco difícil. A Brianna também tem os traumas dela de relacionamentos passados, então os dois, eles acabam fingindo que estão namorando pra se ajudar em algumas circunstâncias aí que aparecem no livro. E é isso, esse livro eu marquei bastante coisa lá no Kindle, porque tem muitas frases bonitas, muitas cenas emocionantes. Então, eu acho que é um livro muito bonito mesmo.
E eu quero muito ler os outros livros da autora pra saber se é a mesma vibe, a mesma pegada, né? E por último, Filosofia, um livro que busca compreender a realidade humana. Para essa pergunta, eu escolhi Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Nesse livro aqui, a gente vê alguns contos que são, a maioria são protagonizados por mulheres negras. E a gente vê muitos cenários de vulnerabilidade social, relacionamentos abusivos e maternidade solo, várias coisas do tipo. Lendo esse livro, a gente percebe que a gente tá no céu, né? Porque a gente tem coisas mínimas que tem muita gente que não tem. E a gente precisa agradecer muito a isso. Mesmo sendo um livro de ficção, a gente sabe que muita gente passa pela mesma coisa que é retratada nesse livro. Isso que é o mais triste desse livro. Uma leitura muito enriquecedora. Eu acho que deveria ser um livro obrigatório. Esse e Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Eu acho que seriam 2 livros que se encaixariam perfeitamente nessa pergunta, mas eu resolvi escolher esse livro aqui. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem quais livros vocês encaixariam nessas perguntas e se vocês leriam algum desses livros que eu indiquei. Um beijo e até o próximo vídeo.